Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez à disciplina de psicofarmacologia. O tema da nossa aula de hoje é farmacocinética. Bom, se vocês forem olhar no nosso cronograma ou até mesmo na nossa apostila, tá lá, aula 2, farmacodinâmica e farmacocinética. Mas a gente vai focar especificamente em farmacocinética na aula de hoje e vocês vão entender por quê. Bom, a farmacodinâmica é basicamente o que aquele fármaco faz com o organismo, ou seja, quais são os efeitos fisiológicos, bioquímicos e os mecanismos de ação daquele fármaco ou daquele medicamento. A farmacodinâmica, ou seja, o efeito de cada um dos medicamentos, a gente vai estudar quando a gente for estudar aquele medicamento específico. Então, na aula de depressão, a gente vai estudar quais são os efeitos dos antidepressivos, ou seja, a gente vai estudar a farmacodinâmica dos antidepressivos. Na aula de psicose, a gente vai estudar quais são os efeitos, quais são os mecanismos de ação dos antipsicóticos, ou seja, a gente vai estudar a farmacodinâmica dos antipsicóticos. Então, percebam que a farmacodinâmica ela é muito específica para cada tipo de fármaco. E é por isso que a gente vai estudar ao longo da disciplina, de acordo com as nossas aulas. Já a farmacocinética diz respeito o que o nosso corpo faz com aquele medicamento. Então, vejam, enquanto que a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o nosso corpo, a farmacocinética é o que o nosso corpo faz com o fármaco. E a farmacocinética, ela é mais ou menos a mesma para todas as drogas, para todos os fármacos, para todos os medicamentos. Então, é por isso que a gente estuda em uma única aula. Aqui, nessa aula de farmacocinética, a gente vai estudar todas as etapas envolvidas neste processo. As etapas são vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Então, ao longo dessa aula, eu vou esmiuçar com vocês cada uma dessas etapas, a gente vai entender o que se trata cada uma dessas etapas da farmacocinética, ok? Então, basicamente, farmacodinâmica, o que o fármaco faz com o meu corpo. Vamos estudar ao longo de todo o semestre a farmacodinâmica dos psicofármacos e a farmacocinética, o que o meu corpo faz com aquele fármaco. E a farmacocinética envolve todas essas etapas aqui. Então, objetivos de aprendizagem da aula de hoje: estudar e entender as etapas da farmacocinética. Bom, a primeira etapa da farmacocinética são as vias de administração, né? Ou seja, como que aquele fármaco entra no organismo, como que aquele fármaco cai na corrente sanguínea. Em psicofármaco, a gente vai focar nessas vias de administração, que são as principais utilizadas para os medicamentos de ação central, mas saibam que existem outras vias de administração, tá? Aqui na nossa disciplina, a gente vai focar na via oral, via retal, sublingual, cutânea e administração por injeção. Então, nos próximos slides, a gente vai especificar cada uma delas e eu vou falar para vocês as principais vantagens e desvantagens de cada uma dessas vias. Antes de explicar sobre as vias de administração, eu preciso que vocês tenham em mente dois conceitos importantes em farmacocinética. O primeiro conceito é a absorção. A absorção é basicamente a passagem do fármaco a partir do local de administração para o sangue, para a corrente sanguínea. Então, quando o fármaco cai no sangue, a gente fala que aquele fármaco foi absorvido. Vocês vão perceber que o tempo de absorção, ele depende muito da via de administração. Então, de acordo com a via de administração, tal vai ser o tempo de absorção, ou seja,
tal vai ser o tempo que aquele fármaco demorou para entrar no sangue, para cair na corrente sanguínea. Já a biodisponibilidade é o quanto daquele fármaco de fato caiu na corrente sanguínea, o quanto daquele fármaco de fato foi absorvido, ou seja, o percentual de aproveitamento. Então, vamos supor, se você toma 100 miligramas de um medicamento, não vai cair 100 miligramas lá na sua corrente sanguínea. Dependendo da via de administração, também pode ser que aconteça uma redução na biodisponibilidade. Pode ser que aconteça uma redução no percentual de aproveitamento. Então, vocês vão perceber que, assim como a absorção, a biodisponibilidade também depende da via de administração. Os medicamentos, de maneira geral, eles são administrados pela via oral, em sua maioria, que é basicamente colocar aquele medicamento na boca e fazer a sua deglutição. Principais vantagens: super fácil a administração, geralmente você não depende de outra pessoa para tomar um medicamento por via oral e é indolor. Desvantagens: o tempo de absorção pode demorar até 3 horas, então vejam, até você deglutir aquele medicamento e aquele medicamento cair na sua corrente sanguínea, ou seja, o tempo de absorção daquele medicamento pode ser de até 3 horas. Então, se você precisar de um efeito rápido, talvez a via oral não seja adequada. E a absorção pode ser influenciada por vários fatores. E aí eu enumerei aqui para vocês os 4 fatores que podem influenciar a absorção de um medicamento administrado por via oral. O primeiro fator é a motilidade do trato gastrointestinal. O que é isso? É a atividade do trato gastrointestinal. Quando a gente come qualquer alimento ou quando a gente toma um medicamento, o nosso intestino delgado, ele tem lá um movimento chamado movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico é basicamente contração e relaxamento, né? E aí, ou o bolo alimentar ou o medicamento, ele vai passeando lá pelo nosso intestino delgado e conforme ele percorre o intestino delgado, ele vai sendo absorvido. Acontece que esse movimento de contração e relaxamento, esse movimento peristáltico, ele pode ser rápido ou ele pode ser lento. Se esse movimento for rápido, a gente fala que o nosso trato gastrointestinal tem uma alta motilidade. Se esse movimento for lento, a gente fala que o nosso trato gastrointestinal está com uma baixa motilidade. Então, imaginem se você tem um episódio de diarreia. O que acontece com a motilidade do trato gastrointestinal? Aumenta. Justamente é um mecanismo protetor, né? Para tentar expulsar algo que você tenha comido que possa te fazer mal. Então, se você come uma comida estragada, você vai ter alta motilidade do seu trato gastrointestinal para que você possa eliminar de uma maneira mais rápida aquelas toxinas. E aí você vai ter pouco tempo de absorção. Então, se você estiver com uma alta motilidade do seu trato gastrointestinal, se você estiver com diarreia, por exemplo, aquele medicamento não vai ser absorvido adequadamente. Crianças, de maneira geral, têm uma baixa motilidade do trato gastrointestinal, justamente porque crianças precisam de nutrientes, elas precisam mais dos nutrientes dos alimentos porque elas estão em processo de crescimento. Então, as crianças, de maneira geral, absorvem mais os alimentos, né, os nutrientes dos alimentos e também os medicamentos. Então, percebam que a motilidade do trato gastrointestinal pode influenciar na absorção. Se você estiver com diarreia, alta motilidade, pode ser que aquele medicamento administrado por via oral não seja tão bem absorvido. Bom, outro fator que pode influenciar na absorção é o estado alimentar do paciente. Vocês já devem ter percebido que alguns medicamentos eles devem ser tomados em jejum, outros após a refeição. Por quê? Dependendo do medicamento, se o paciente estiver em jejum, ele vai ser melhor absorvido, né? Ele não vai competir com nenhum outro nutriente para que ocorra a sua absorção. Outros medicamentos, eles serão
melhor absorvidos se tiver um maior fluxo sanguíneo ali no trato gastrointestinal. Geralmente, após uma refeição, todo o nosso corpo está voltado para a digestão e a gente tem um maior fluxo sanguíneo ali no trato gastrointestinal. Então, dependendo do medicamento, ele deve ser administrado após uma refeição. Então, o estado alimentar do paciente também influencia na absorção do medicamento. Um outro fator importante que pode influenciar na absorção é a interação medicamentosa. Sempre quando vocês vão ao médico e ele prescreve algum medicamento, ele pergunta se você está tomando alguma outra coisa, justamente porque alguns medicamentos eles podem interagir ali mesmo dentro do trato gastrointestinal e isso pode influenciar na sua absorção. Mas o principal fator, coloquei até aqui em maiúsculo e grifei, o principal fator que influencia na absorção dos medicamentos administrados por via oral é o chamado metabolismo de primeira passagem, que eu vou explicar para você o que é no próximo slide. Eu posso falar metabolismo de primeira passagem, que é a mesma coisa que efeito de primeira passagem, que é a mesma coisa que degradação pré-sistêmica. Eu geralmente utilizo o termo metabolismo de primeira passagem, mas vocês podem encontrar em outros lugares efeito de primeira passagem e degradação pré-sistêmica. Saibam que é tudo a mesma coisa. Bom, então, os nossos alimentos, os medicamentos e as drogas, álcool, por exemplo, em sua maioria, é absorvido aqui, ó, no intestino delgado. Existe uma conexão entre o trato gastrointestinal, principalmente intestino delgado, e o fígado. É uma conexão de vasos. Essa conexão de vasos se chama sistema porta, é como se fosse um corredor. Tudo que sai aqui do nosso trato gastrointestinal, tudo que sai aqui do nosso intestino delgado, vai, através desse sistema porta, direto para o fígado. E lá no fígado, todos os nutrientes, todas as drogas, todos os medicamentos são parcialmente degradados e eliminados. Quanto? Mais ou menos 30%. Todos os medicamentos administrados por via oral, antes de se espalharem pela circulação sistêmica, ou seja, antes de se espalharem pela corrente sanguínea do nosso corpo inteiro, vai para o fígado. Então, tomei lá 100 miligramas de um fármaco. Esse fármaco foi absorvido pelo meu intestino delgado, foi para o fígado. Lá no fígado, 30 miligramas foi degradado. E aí, apenas 70 miligramas saiu do meu fígado e foi para a veia cava inferior. Vejam aqui nessa outra figura que é a partir da veia cava inferior que depois esse fármaco se espalha pela minha corrente sanguínea, né? Se espalha pela minha circulação sistêmica. A circulação sistêmica é a corrente sanguínea que percorre o meu corpo inteiro, ok? Então, todo medicamento administrado por via oral antes sofre uma degradação hepática, não só medicamentos, como também os nutrientes e o álcool. O álcool ele é muito degradado pelo fígado antes de cair na corrente sanguínea. Essa degradação que ocorre no fígado é a chamada degradação pré-sistêmica. Por que degradação pré-sistêmica? Porque é uma destruição que acontece com o fármaco antes dele se espalhar para a circulação sistêmica. Degradação pré-sistêmica. Também, mais uma vez, também posso chamar de metabolismo de primeira passagem ou efeito de primeira passagem. O metabolismo de primeira passagem é o principal fator que reduz a biodisponibilidade dos medicamentos administrados por via oral. Então, biodisponibilidade é o quanto de fato cai na minha corrente sanguínea, é o percentual de aproveitamento. Então, como o fígado destrói
uma parte destrói mais ou menos 30% daquela substância que eu ingeri, isso significa que eu tenho uma perda no percentual de aproveitamento, eu tenho uma redução na biodisponibilidade. Principal fator que reduz a biodisponibilidade dos medicamentos administrados por via oral é o metabolismo de primeira passagem. Bom, então aqui esse slide é só um esqueminha do que eu acabei de falar. Sempre quando temos absorção pelo trato gastrointestinal, o fígado lá com as suas enzimas degrada mais ou menos 30% daquela substância, daquele fármaco, e aí o restante, mais ou menos 70%, vai para a minha circulação sistêmica, ok? Isso induz uma redução da biodisponibilidade. Em relação às vias de administração, a absorção pelo trato gastrointestinal e, consequentemente, o metabolismo de primeira passagem vai acontecer quando o medicamento for administrado por via oral, conforme eu acabei de falar para vocês, e também por via retal. A via retal ela é muito comum em recém-nascidos. No nosso caso, aqui em psicofarmacologia, a gente vai ver via retal principalmente em casos de convulsão. Então, se uma pessoa está convulsionando, ela não consegue deglutir um medicamento e o acesso venoso é praticamente impossível, né? Ela não consegue tomar uma injeção. Então, neste caso específico, pode ser a administração via retal. O nosso trato gastrointestinal é basicamente um tubo, né? Que tem uma abertura na boca e tem uma abertura embaixo chamada ânus. Então, a gente consegue colocar o medicamento lá no intestino através da boca, que é a via oral, mas também através da via retal. Quando o medicamento é absorvido ali pelo trato gastrointestinal através da via retal, é a mesma coisa, né? Também vai primeiro para o fígado, onde vai ter lá 30% de degradação, e depois vai para a circulação sistêmica. Então, a via oral e a via retal apresentam a redução da biodisponibilidade em decorrência desse metabolismo de primeira passagem. De todas as vias de administração, essas são as duas únicas que apresentam metabolismo de primeira passagem, via oral e via retal. Uma outra via de administração que com certeza vocês já ouviram falar é a via sublingual, ou seja, basicamente colocar o medicamento debaixo da língua. Bom, se uma pessoa está passando mal, se uma pessoa está com pressão baixa, o que a gente faz geralmente? A gente sugere que ela coloque um sal debaixo da língua ou a gente sugere que ela beba uma solução salina, né? Que ela beba uma água com sal diluído. Geralmente a gente sugere que ela coloque sal debaixo da língua, porque intuitivamente a gente sabe que debaixo da língua a absorção vai ser muito mais rápida. Se ela tiver que ingerir aquela água até chegar lá no intestino delgado, até ser absorvido, vai demorar um tempo maior. Então, na via sublingual, a absorção é muito mais rápida, principalmente porque cai ali na corrente sanguínea. É absorvido, o medicamento é absorvido pelos capilares que a gente tem ali debaixo da língua. Então, tem uma rapidez na absorção, não tem metabolismo de primeira passagem, né? Não tem aquela degradação pré-sistêmica e eu não preciso esperar todo o processo digestivo para absorção. Então, a absorção é muito mais rápida, cai na corrente sanguínea de uma forma muito mais rápida e os efeitos também são mais rápidos. Essa é a principal vantagem. Uma outra vantagem é que o pH do nosso estômago é ácido e o pH da boca é neutro. Alguns fármacos, eles perdem algumas propriedades, eles ficam instáveis no pH ácido estomacal. Isso não acontece na via sublingual, né, já que o pH da nossa boca é neutro. Bom, só que para o fármaco ser absorvido, depende de algumas propriedades químicas, depende da lipossolubilidade daquele fármaco. Alguns apresentam sabor desagradável, então isso também pode ser um inconveniente, né? Na via de administração sublingual,
Mas a principal desvantagem é isso aqui, ó. Apenas pequenas doses são absorvidas na via sublingual. Então, se a pessoa precisar de uma quantidade maior daquela substância, a via sublingual talvez não seja a mais adequada. Uma outra via de administração é a via cutânea. E aí, quando a gente fala em via cutânea, tem o uso tópico de pomadas, por exemplo, que tem uma ação local, mas no nosso caso especificamente, o mais correto seria a via transdérmica, porque a gente precisa que o fármaco atravesse a barreira epitelial e caia lá na corrente sanguínea. Então, não tem metabolismo de primeira passagem, isso é uma vantagem, mas tem uma reduçãozinha na biodisponibilidade por causa aí da barreira epitelial. Outra vantagem é que o fornecimento daquela droga pode ser contínuo. Isso acontece muito em meninas que esquecem de tomar o anticoncepcional diariamente. Se elas optarem pelo adesivo, não é necessário tomar todo dia, né? O adesivo pode ser trocado, se eu não me engano, a cada 15 dias. Então, é possível proporcionar aquela substância de forma lenta e contínua. Desvantagem: nem todos os fármacos são bem absorvidos, né? Também depende das propriedades químicas daquele medicamento. Muitas vezes pode causar irritação local e alergias, e aí o ideal é que a pessoa fique revezando, né, o local onde ela coloca o adesivo. E a lentidão na absorção também é uma outra desvantagem, né? Aquele medicamento demora até chegar lá na corrente sanguínea. Então, se precisar de um efeito rápido, também não é o ideal. No nosso caso, quando que a gente vai ver a via transdérmica? Principalmente adesivos de nicotina, né? Adesivos de nicotina são usados para o tratamento antitabagista. Então, a pessoa coloca lá o adesivo na pele e tem absorção via transdérmica da nicotina. A via cutânea ou via transdérmica também é muito utilizada para pacientes que sofrem de Alzheimer, né? Claro, eles não lembram de tomar o medicamento, então eles acabam optando pelo. Eles não, né? A pessoa que cuida acaba optando pelo adesivo via cutânea. E um outro tipo de administração possível é a administração por injeção. Aqui no nosso caso, em psicofármaco, o principal tipo de injeção que a gente vai ver é a intravenosa, ou seja, fármaco direto na veia, direto na corrente sanguínea. Qual é a principal vantagem? 100% de biodisponibilidade, não tem nenhuma barreira epitelial, não tem metabolismo de primeira passagem, é possível uma dosagem significativa, então não necessariamente precisam ser pequenas doses, como a via sublingual, e rápida absorção, né? Basicamente ali na hora. Colocou o medicamento direto na veia, direto na corrente sanguínea. Então, essas são as principais vantagens da via intravenosa. Existe ainda a via intramuscular, geralmente vacinas são administradas pela via intramuscular. É uma injeção no músculo, mas é um músculo que é muito irrigado, é um músculo que tem ali muitos vasos sanguíneos, geralmente os deltoides, né, o músculo do ombro, e o glúteo é muito irrigado. Claro que tem aqui, geralmente no glúteo tem uma barreira de gordura, e aí a agulha tem que ser bem grande, no caso do bezetacil, por exemplo, mas também tem uma boa biodisponibilidade, justamente porque é uma região muito irrigada, é uma região por onde tem muitos vasos sanguíneos. Bom, então, via intravenosa, direto na corrente sanguínea, 100% de biodisponibilidade, rápida absorção. Desvantagens: dolorido e difícil administração, né? Geralmente precisa de uma outra pessoa que faça o acesso venoso e que saiba fazer o acesso venoso. Então, não é tão trivial assim a administração via intravenosa. Não é trivial, não é tão simples, mas em relação à biodisponibilidade e à absorção, é a melhor, é que apresenta mais vantagens. Bom, de maneira geral, as duas principais vias de administração são via oral e via intravenosa. Então, de forma resumida, a via oral
devido à degradação hepática, devido à degradação pré-sistêmica, apresenta redução na sua biodisponibilidade. Então, só depois que passa pelo fígado é que de fato cai na corrente sanguínea. Já a via intravenosa não tem metabolismo de primeira passagem, direto na circulação sistêmica, direto na corrente sanguínea. Aqui a gente tem nesse gráfico a concentração plasmática, a concentração sanguínea do medicamento de acordo com a via de administração. Então, vejam a concentração no plasma da via intravenosa em comparação com a concentração no plasma da via oral. Então, sempre quando a gente fala de um medicamento administrado por via intravenosa, a biodisponibilidade é muito maior. Essa é a principal vantagem da via intravenosa, maior biodisponibilidade. Bom, ok, vimos vias de administração e vimos que, de acordo com a via de administração, tal vai ser a absorção e a biodisponibilidade. Uma vez aquele medicamento na corrente sanguínea, agora ele vai ser distribuído, ele vai ficar lá circulando na corrente sanguínea até atingir a sua célula-alvo. Como ocorre essa distribuição? Bom, existem duas possibilidades. Ou o fármaco circula livre na corrente sanguínea, ou o fármaco ele circula na corrente sanguínea associado a uma proteína. Isso vai depender, mais uma vez, da propriedade química daquele fármaco. A albumina é uma proteína produzida pelo fígado. Vejam que esse fármaco 1, ele circula na corrente sanguínea principalmente associado à albumina. Existe uma fração livre, né? Mas ele utiliza a proteína como transportadora, ele utiliza a albumina como uma proteína transportadora. Já o fármaco 2, ele circula livre na corrente sanguínea, ele não precisa se associar a uma proteína transportadora. Geralmente, pelas propriedades químicas, os fármacos eles circulam associados sim à albumina, associados à proteína transportadora, até eles atingirem lá a sua célula-alvo. Então, essa associação aqui, ela é reversível, né? Então, o fármaco se liga na albumina só para circular pelo sangue, depois ele se solta da albumina e vai lá para a sua célula-alvo, para o seu alvo farmacológico. No nosso caso aqui da nossa disciplina, os psicofármacos, o alvo farmacológico são os neurônios. Acontece que todo o nosso sistema nervoso central, ele é protegido por uma barreira de vaso sanguíneo, chamada barreira hematoencefálica. Então, para atingir a sua célula-alvo, para atingir os nossos neurônios, os psicofármacos, eles precisam atravessar essa barreira hematoencefálica. Bom, então vamos supor que aquele medicamento tenha atravessado a barreira hematoencefálica e atingiu o seu alvo farmacológico, ou seja, atingiu lá os neurônios. Por quanto tempo aquele medicamento vai ter ação? Depende de cada medicamento. Esse tempo de ação do medicamento é chamado de tempo de meia-vida. Sempre quando alguém toma um medicamento, tem lá a posologia, né? A cada 4 horas, a cada 5 horas, a cada 24 horas. Se eu tomo aquele medicamento a cada 7 horas, significa que aquele medicamento tem um tempo de duração de 7 horas, ou seja, o tempo de meia-vida, o tempo de ação daquele medicamento é de 7 horas. Lá na apostila de psicofármaco, tem uma definição bem bonita de meia-vida. Se eu não me engano, está na página 5. Mas o que é meia-vida? Por que esse nome meia-vida? É basicamente o tempo no qual em que a quantidade daquele medicamento cai pela metade, se reduz em 50%. E quando aquela quantidade cai pela metade, não tem mais ação, não tem mais efeito biológico. Então, se aquele medicamento demora 4 horas
para se reduzir pela metade, após 4 horas, aquele medicamento não tem mais efeito. E se for o caso, após 4 horas, o paciente ele deve tomar novamente aquele medicamento. Então, tempo de meia-vida é basicamente o tempo de ação do fármaco. Depende de cada fármaco e o tempo de meia-vida é uma média, né? Cada indivíduo tem lá o seu metabolismo individual. Bom, então o fármaco foi administrado por uma via específica, foi absorvido com uma certa biodisponibilidade, foi distribuído lá na corrente sanguínea, geralmente associado a uma proteína carreadora. No caso dos psicofármacos, atravessou a barreira hematoencefálica e teve o seu tempo de ação ou seu tempo de meia-vida, e aí ele precisa ser eliminado do organismo. Só que antes de ser eliminado, tem uma etapa chamada biotransformação, e é justamente isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa, biotransformação acontece no fígado. A biotransformação é uma biotransformação hepática, independentemente da via de administração. Todos os medicamentos passam por essa biotransformação hepática. Antes de ser eliminado, aquele fármaco ele vai para o fígado. Então percebam que se foi um fármaco administrado por via oral, ele está indo para o fígado pela segunda vez, né? Via oral ou via retal. Então ele está indo pela segunda vez ali no nosso órgão, no nosso fígado. É por isso que quando ele vai a primeira vez, a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Então, fármacos administrados por via oral, eles passam pelo fígado para entrar e eles na corrente sanguínea e eles voltam para o fígado antes de serem eliminados. Já as outras vias de administração, os medicamentos administrados pelas outras vias de administração, eles vão pelo fígado só para sair, né? Eles vão pelo fígado, eles passam lá pelo fígado só pela biotransformação, ok? Então, independentemente da via de administração, todos os fármacos eles passam lá pelo fígado antes de sair. E por que isso acontece? Geralmente os fármacos eles são lipossolúveis. O que isso significa? Eles não conseguem diluir facilmente em água. Pensa no seguinte, óleo não mistura com água. Ou uma substância é solúvel em óleo, em gordura, ou uma substância é solúvel em água. Os fármacos, de maneira geral, são lipossolúveis, ou seja, eles não são solúveis em água, eles são solúveis em gordura. E como a principal forma de eliminação dos fármacos é pela urina, então o fármaco ele precisa ir lá para o fígado para ser transformado numa substância hidrossolúvel. Então, biotransformação é basicamente um processo hepático que facilita a eliminação. O fármaco estava lá na corrente sanguínea, vai para o fígado. Quando ele sai do fígado, ele sofreu todo um processo de biotransformação e agora eu chamo esse fármaco de metabólito. Então, entra no fígado como um fármaco e sai como um metabólito. E aí, aqui temos duas possibilidades. Geralmente, este metabólito, ele é hidrossolúvel, né? Se ele for hidrossolúvel, a gente fala que é um metabólito inativo, não serve mais para nada. Então, ele vai ser eliminado, ele vai ser excretado, principalmente através da urina. Agora que ele é hidrossolúvel, a urina é líquida, ele consegue ser eliminado. Mas muitas vezes, após essa biotransformação hepática, aquele fármaco ainda não é hidrossolúvel o suficiente para ser eliminado. Neste caso, a gente fala que é um metabólito ativo, ou seja, é um metabólito que ainda tem atividade. Então, esse metabólito, ele volta para a corrente sanguínea. E muitas vezes, aliás, em quase todas as vezes, ele continua tendo efeito biológico. Ele continua
alterando a fisiologia de alguma forma. Então, muitas vezes, por exemplo, o medicamento para dormir, se tiver um metabólito ativo, ele faz o seu efeito durante a noite, só que depois que ele é biotransformado, ele continua em atividade, ou seja, ele continua induzindo a sonolência na pessoa que usou esse medicamento. Então, geralmente, a pessoa tem sonolência durante o dia, justamente por causa dos metabólitos ativos. Então, vejam que se aquele medicamento tiver um metabólito ativo, o tempo de ação dele é maior. Porque quando ele foi biotransformado para ser eliminado, ele não foi eliminado. Ele não foi hidrossolúvel o suficiente para ser eliminado pela urina. Então, agora, ele é um metabólito ativo e ele pode continuar tendo ação farmacológica. Aqui só um comentário. Sempre que um atleta faz um exame antidoping, é coletada a urina daquele atleta. O que os cientistas pesquisam lá na urina do atleta? O metabólito da substância utilizada. Então, a substância utilizada, a droga em si, ela vai aparecer lá na corrente sanguínea. Então, se o médico ou se o cientista quiser detectar a droga em si, vai coletar a corrente sanguínea. Só que pode ser que a droga já tenha sido eliminada pela urina. Então, quando se faz a coleta da urina, dá para saber se o metabólito daquela droga está presente ali na urina. E se o metabólito estiver presente, significa que aquela pessoa fez uso daquela droga ou daquele fármaco. Bom, então agora que aquele fármaco foi biotransformado em uma substância hidrossolúvel, ele vai finalmente ser eliminado ou excretado. Eliminação é basicamente a passagem daquela substância para o meio externo. Via de regra, acontece a eliminação do metabólito através da urina, mas ainda existem outras formas de eliminação, como por exemplo, o leite. Então, mulheres lactantes, é possível o metabólito ser eliminado através do leite, já que aquele metabólito é hidrossolúvel, e também através do suor, uma pequena fração pode ser eliminada através do suor. Existem ainda aqueles metabólitos que não são hidrossolúveis o suficiente, aí nesse caso específico, uma pequena porcentagem também pode ser eliminada através das fezes. Bom, então na aula de hoje a gente viu todas as etapas envolvidas na farmacocinética. Vimos as vantagens e desvantagens das vias de administração. Vimos que a absorção é a passagem do fármaco a partir da via de administração para a corrente sanguínea, e dependendo da via de administração, a absorção pode ser rápida, como no caso da via intravenosa, ou lenta, como no caso da via oral. Vimos que o fármaco, ele chega lá na corrente sanguínea, ele é absorvido com um certo percentual, com certo aproveitamento, e esse percentual de aproveitamento se chama biodisponibilidade. Vimos que o fármaco vai ser distribuído na corrente sanguínea e depois do seu tempo de meia-vida, vai ser biotransformado pelo fígado e finalmente eliminado ou excretado, principalmente através da urina. Aqui nessa figura é só um resuminho do caminho do fármaco desde a sua administração até a sua eliminação. Então, se a gente considerar aqui a via de administração via oral, temos a deglutição, o fármaco é absorvido lá no intestino delgado, vai para o fígado no seu metabolismo de primeira passagem, se espalha na corrente sanguínea, né? E aí, no nosso caso, atinge o sistema nervoso central. Após o seu tempo de meia-vida, o fármaco ele volta para o fígado, onde é biotransformado em uma substância hidrossolúvel, produz um metabólito, o fígado produz um metabólito que pode ser eliminado pela urina ou, se for um metabólito ativo, volta para a corrente sanguínea e continua tendo efeito biológico.